como sempre, desinformados completamente, os bolsonaristas entraram em polvorosa, também conhecido como polvo rosa, após a decisão da maioria do STF em descriminalizar o usuário de maconha no Brasil. Gayer mesmo disse que o Toffoli... Gente, eu vou ter que ler isso. Caga na cabeça do Pacheco, gente. Então, enquanto alguns parlamentares têm empresa familiar envolvida em investigação de tráfico, né? A gente sabe quem é que são os presos nesse país de verdade. Vamos ouvir as informações com a nossa Daiane Oliveira e ver que besteira é essa que eles estão falando agora, né? Daiane, o pessoal tá falando bobagem de novo, Daiane? Aí a pergunta, né? Quando eles não falam bobagem. É quando eles não falam. Não é? Né? Nesse caso, né, a gente teve o processo da descriminalização do usuário, uma das melhores formas de falar sobre a decisão do STF de ontem, que formou maioria na votação. E aí, por exemplo, quase que imediatamente a gente teve uma resposta de quem? Do Gustavo Gayer. Quem é o Gustavo Gayer ali, do PL de Goiás, sabe? PL. E aí o Gustavo Gayer, imediatamente com o seu espírito ótimo de quinta série, porque ele tem muito espírito de quinta série, ele começou a fazer tipo aquela provocação, você vê uma criança futucando a outra, e você diz assim, poxa, não deixava, ali, falou da sua mãe, né? Briga, é bem nessa linha, porque ele foi fazer todo um discurso dizendo que, realmente, desculpa, a gente, abre aspas, que a gente está falando do presidente do Senado. Ele disse que, para ele, o ministro Toffoli, o presidente do Senado, perdão, seriam, entre aspas, bunda mole, covarde, capacho, né? E foram termos que ele foi utilizando ali para falar disso. E disse que o Toffoli, mais uma vez, abre aspas, cagou na cabeça do Pacheco. E isso por quê? Porque ele fala sobre a lógica do processo de descriminalização e para o Gayer, que aí vale a pena a gente fazer aquele alerta de fake news. A descriminalização foi o quê? Foi colocar o crime organizado no poder e fazer com que desse mais força ao crime organizado, porque, volto a dizer, na cabeça do Gayer, só na cabeça dele, porque não foi isso que aconteceu, está descriminalizado o uso da maconha no país. Então, amanhã a gente pode ir no mercado, na farmácia, comprar ali, né, a quantidade que a gente estiver disponível, levar para casa, está tudo certo. Não é isso, gente. Não é isso. Ainda não é isso. Quem sabe um dia. Mas não é isso que aconteceu. A votação não é sobre isso. Mas é na lógica do Gayer, né? Aquela lógica de sair falando qualquer coisa, fake news, etc e tal. E muitas vezes também não dá ele nada, por isso que ele continua falando. Mas dessa vez a provocação foi muito feia pro lado do Pacheco. Vamos assistir o vídeo dele? E aí, podem dar risada, podem comentar. Eu quero ver todo mundo aqui no chat falando o que é que acha desse vídeo do Gayer, por favor. Uma coisa a gente tem que admitir. O crime organizado no Brasil é realmente organizado, mas muito bem organizado. Vocês acompanharam a luta que foi para a gente conseguir instaurar a CPMI do 8 de janeiro. Vocês acompanharam o esforço descomunal do governo para tentar impedir que essa CPMI acontecesse, porque está mais do que claro, incontestável, de que eles tiveram uma participação ativa em produzir, em fabricar aqueles atos. Nós vimos aí os relatórios da BIM mostrando que eles foram avisados com antecedência. Nós vimos o general do Lula distribuindo água e passeando pelo ambiente enquanto ele estava sendo Ainda isso? Predado, como se fosse um passeio no jardim, e várias outras ações e fatos que nos mostram, nos provam de que esse governo está por trás do 8 de janeiro. O objetivo era impedir, era parar que as pessoas continuassem nas ruas, porque um governo jamais se sustentaria com milhões de pessoas nas ruas todos os domingos ou todos os dias. Então eles distribuíram emendas e cargos, e mais uma vez o Pacheco, que é o capacho do crime organizado, fez de tudo para fazer com que a constituição dos membros da CPMI desse por maioria para o crime organizado. Então a CPMI, que nós trabalhamos arduamente para instaurar, foi sequestrada, melhor, foi comprada com cargos, emendas, né, pelo crime organizado.
Eu tô sentindo um ressentimento, assim, né? Um negócio assim de... Como o Barroso fala, né? Uma mistura de mau agrado com rancor, uma coisa... Não entendi bem o que ele estava tentando falar. Mas olha, a gente pontuar, né? O Guy é aquela figura que ele sempre, volta e meia, ele vai para os Estados Unidos denunciar uma ditadura, e como ele chama, uma ditadura, próximo da venezuelana no Brasil. E ele tem liberdade, inclusive, de gravar um vídeo desse, atentando contra, né? Falando da moral e da índole ali do presidente do Senado, e de outras figuras públicas, inclusive dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque o que diretamente ele falou foi de uma certa articulação ali, uma associação ao crime organizado, gente. Isso é criminoso, até o que ele fala, né? Mas Pode falar, né? Não, eu ia falar, pô, o cara pode falar isso de um ministro, né? E falar isso do presidente do Senado, assim, e me parece que é mesmo um jogo quinta série, assim, né? Ó, fulano, eu não deixava, ó, o que ele falou de você, ó, fulano disse que vai te pegar depois do recreio, hein? É isso? Isso mesmo. Que é para incitar a briga, exatamente, né? Isso. Um ponto interessante é que, de fato, o Pacheco, ele que deu uma resposta à altura, né? Era um receio, sim. A gente falou agora do Lula, e a gente imaginava que o Congresso fosse dar uma resposta. O Pacheco, ele tem interesse, inclusive o Pacheco é o autor da PEC, né, que proíbe o porte e posse de drogas no país, e drogas, nesse caso, seria qualquer tipo de drogas, mas não é o remédio que a minha psiquiatra passa, não é a cerveja, não é o cigarro. Nesse caso, são outras drogas que ainda são ilícitas, não são aquelas que já foram regulamentadas, e inclusive dá muito dinheiro para muita gente por aí, né? E aí, o que o Pacheco ele fez aí nessa comissão é fazer o quê? Já dá uma declaração de que o Supremo Tribunal Federal ali não deveria estar fazendo esse tipo de liberação geral em relação à maconha, e já meio que tocar o projeto dele, e a gente sabe que ele vai acelerar a PEC das drogas, que é um problema, né? Porque voltamos a falar aqui que a descriminalização do STF foi apenas uma descriminalização para o usuário ser tratado enquanto usuário. E é um debate muito mais amplo e que, diferente do que muita gente pensa, já é tratado por muitas entidades. Existe, por exemplo, no PSOL, existe a bancada que é uma bancada do Manjericão, que é uma bancada de especialistas que também faz uma luta antimanicomial, uma luta ali de saúde pública, que tira o usuário de drogas desse lugar ali de segurança pública e vai para uma outra linha. É muito mais humanizado do que muita gente, inclusive, pensa, que é só, eu quero fumar minha maconha e quero a liberação por causa disso. Não é sobre isso, né, gente? Mas para pessoas como Gaia, E aí eu acho que vale muito o que a Sâmia Bonfim fala, e a Sâmia fala isso um dia após uma matéria que a gente até falou aqui no Meteoro. Acho que eu gravei com você, inclusive, viu, Ana? Foi ali de um caminhão ali que foi encontrado com as toneladas de maconha de uma família ali ligada a um determinado parlamentar, e a Sâmia Bonfim fala sobre isso. Vamos lá, vamos ouvir finalmente. Depois de ouvir Gaia, vamos ouvir Sâmia Bonfim. Eu duvido que o senhor Eduardo Bolsonaro vai se levantar contra esse escândalo que envolve completamente a família dele e o ex-governo do seu pai. Ontem nós tivemos a notícia de que um caminhão pertencente à família do senador e ex-ministro de Jair Bolsonaro, senhor Jorge Seife, aquele que diz que peixe é um bicho inteligente, PL de Santa Catarina, foi encontrado o quê? Toneladas de maconha no caminhão dele. E aí ele alegou, não, mas não é mais da minha família, está em processo de venda. Acontece que tinham caixas de peixe vazia com as iniciais da empresa da família dele. Ele tem o direito de se defender, mas ficou feio para o senador. Ele não é só ex-ministro do ex-presidente da República, não. Sabe quem ele tem empregado no seu gabinete, aqui do lado, no Senado Federal? O irmão do Eduardo Bolsonaro, o Renan, também estão loteados lá. Agora, contra esses, não tem braveza. Não vejo o deputado Eduardo Bolsonaro vindo aqui no microfone denunciar um sujeito que foi ministro, que é senador e que tinha toneladas de maconha no caminhão da sua família. Aí não choca. É muita hipocrisia. É por isso que essa lógica da criminalização da maconha no Brasil só serve para hiperencarcerar jovens, negros, sobretudo moradores das periferias, porque é só lá que acabam sendo alvo dessas operações irracionais
policiais, e só serve para alimentar a hipocrisia e o lucro desses, aí sim, grandíssimos traficantes. Eu sempre gosto de ouvir a Sâmia, né? Porque quem é o delícia. traficante? Quem? De que crime organizado a gente está falando no Brasil, né? Né, Gaia? No caso que a Sâmia falou, desculpa, Ana, mas só para o pessoal que não acompanhou, né? Que um caminhão da família do Seife foi apreendido com 322 quilos de maconha e, segundo a defesa, foi o seguinte, né? Venderam o caminhão, mas não passaram ainda a documentação para o novo dono, porque foi uma compra parcelada, uma história assim que é a defesa. E aí, mas só que dentro do caminhão ainda tinham caixas do JS Pescados, a empresa, né, da família. Mas o caminhão estava vendido, mas só que esse foi a primeira denúncia, né, a primeira apreensão da Polícia Federal, porque depois, da Polícia Rodoviária Federal nesse caso, mas depois ainda teve outro, né? O galpão da JS Pescados, novamente, em Santa Catarina, teve apreensão de drogas também. Nesse caso foi haxixe, não foi tipo 2 quilos, não foi 40 gramas ou 6 plantinhas, foi no caso ali 47 quilos de haxixe, que é a droga derivada da maconha, que também estava dentro dessa empresa, mais uma vez, ou seja, a empresa reincidente, ligada aí a um parlamentar, mas está tudo certo, porque o parlamentar foi ministro de Bolsonaro e ainda disse que o peixe era inteligente. Pois é, o peixe inteligente, como disse o pessoal aqui no chat, já vem temperado com ervas. Ficamos por aqui, Dani. Quase. Vamos só mostrar tem mais um. O meme que o Gaia também virou, porque o Gaia resolveu, logo após que aconteceu, né, a descriminalização, ele foi lá para o Twitter, e aí a revista Fórum traz o tweet dele, que é o seguinte, ele vai lá e coloca assim, mas a democracia está punjante, né? Ele escreveu incorretamente, tudo bem, mas ele ainda fez uma montagem ali, sabe? Do STF com as folhas da maconha ali. Lógico que depois de utilizar o português incorreto, nesse caso, né, uma gramática incorreta, e eu sou super adepta do português, do pensamento da Lélia Gonzalez, eu não sou uma pessoa que eu vou corrigir questões gramaticais, mas do Gaia é diferente, gente, o Gaia é diferente. Porque o Gaia, né, depois que ele virou, aí ele fez essa publicação com a sua gramática incorreta para criticar o STF, ele virou meme, e aí as pessoas ali foram, por exemplo, pegar informações de tipo, olha, a empresa do Gaia está envolvida com isso aqui, olha, o Gaia aqui desculpa, a empresa do não, a empresa do Seife está envolvida com isso aqui. Olha, o Gaia aqui, dirigiu bêbado. Olha, tem aqui informação do boletim de ocorrência. Inclusive, tem um meme aí, um print, que é o boletim de ocorrência do Gaia, logo abaixo aí, aonde ele foi preso, né, dirigindo depois de ter ingerido bebida. Porque, assim, esse tipo de droga pode, né, não está sendo criminalizado. Outras já não podem, tem isso também. Exatamente. Eu acho que ele não devia ficar dando muita opinião sobre esse tipo de coisa aí, não, porque sempre vai pegar pro lado dele. Sempre vai pegar pro lado dele, aí tem que aceitar o que vai vir também, né? Daí, ficamos por aqui? Por aqui. Eu tô na dúvida aqui se eu vou pro Clube do Fim ou pro um Breaking News. Eu vou fazer um pouco das duas coisas. Esse botão do Breaking News ainda funciona? Vamos descobrir agora? Vamos descobrir agora, só porque eu quero saber se ele funciona. Ó, não é que funciona mesmo? Só para contar que enquanto a gente estava discutindo aqui, o pessoal estava no chat avisando, mas aparentemente tem um golpe de Estado em curso na Bolívia. É uma situação que tá se desenvolvendo agora, a gente tem poucas informações, mas já tem vídeos e uma série de jornalistas falando sobre militares posicionando tanques e tropas em La Paz. Ao que parece, eles já entraram no prédio, tá? E estão reprimindo ali tentativas, né, reprimindo tentativas de impedir o golpe, né? O comandante do Exército, segundo Renato Souza aqui, já invadiu o Palácio do Governo na Bolívia após um blindado arrombar os portões do edifício. O presidente do país está no prédio, tá? Então é uma situação que está se desenvolvendo agora. Depois a gente vê mais sobre o que está acontecendo. E já que estamos aqui nesse momento pós-notícia, vamos também falar um pouquinho sobre
Agora sim, coisas mais legais, mais divertidas, mais fofas. Que não é tão fofo e divertido assim, mas, né? É informativo. Vamos falar sobre TV Cringe. Obrigada para quem ficou até o final desse corte. Queria convidá-los rapidamente para que vocês conheçam o nosso segundo canal aqui no YouTube, que é a TV Cringe, que está aqui na tela. @TV Cringe Brasil, onde a gente traz um pouquinho daquele meteoro raiz, falando de ciência, de filosofia, de cultura, e voltamos um pouquinho para aquele formato vídeo ensaio, um pouquinho mais longo, um pouquinho mais aprofundado. Então a gente está dando uma casinha para esse material morar, e ela se chama TV Cringe. Hoje às 9 horas da noite estreia Os Podres da Coca-Cola. Pegue seu refri geladinho e venha acompanhar com a gente. Vamos lá. Chat, a gente volta em instantes. Mas e o peixe? O peixe é um bicho inteligente, assim, porque ele vê a maconha e ele imediatamente diz: drogas,